Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos estudar agora os 4 evangelhos. A palavra evangelho significa boa notícia. Esses 4 livros vão discorrer, descrever sobre esta maravilhosa notícia que foi o nascimento, a vida, a morte e ressurreição de Jesus. Por que boa notícia? Porque o mundo estava perdido. Capítulo 3 do Gênesis, o homem, através do pecado, ficou separado de Deus e condenado ao inferno. Jesus, então, é essa maravilhosa notícia que Deus promete no Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria o Salvador, e ele uniria o homem de volta a Deus. Então, todo o Antigo Testamento vai mostrar como esse plano de salvação, ele foi ficando cada vez mais claro. Como Deus vai se revelando para o homem e como o plano de salvação vai sendo descortinado. Todo o Antigo Testamento nós estudamos esse preparo através do povo que Deus escolheu, de qual nação Jesus nasceria, qual seria a sua genealogia, e Deus escolhe um homem por nome Abraão e promete para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não em Abraão, mas através de um descendente de Abraão, que seria Jesus. Então, já estudamos no Antigo Testamento que Jesus está presente desde o livro de Gênesis, através de tipologias, através do tabernáculo, através de eventos, personagens. Estudamos isto e foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo será estudar agora o cumprimento de todas estas tipologias. Assim como o Antigo Testamento foi organizado através do conteúdo, o Novo Testamento também foi organizado da mesma forma. Imaginemos uma estante. Então, todos os livros que contêm o mesmo conteúdo foram agrupados. Então, primeiro nós temos 4 evangelhos, depois na nossa, entre aspas, estante, nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois, agrupados na nossa estante, nós temos 13 livros. Que livros são esses? São todas as cartas de Paulo. Então, todas elas estão agrupadas desde o livro de Romanos até a carta de Filemon. Depois nós temos as epístolas gerais e, finalmente, nós temos o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Se você estudar o Novo Testamento pensando assim nesta organização, vai ficar muito mais fácil a sua compreensão. Cada um desses evangelhos, eles vão apresentar Jesus de uma forma diferente. Evangelho de Mateus, que foi destinado aos judeus, ele apresenta Jesus como o Messias. Mateus, ele vai mostrar em todo o seu livro que Jesus, ele é o cumprimento das profecias, que Jesus é o Messias enviado por Deus. O Evangelho de Marcos, escrito aos romanos, ele vai mostrar Jesus como o homem perfeito. Ele vai focar muito em Jesus como o Filho do homem. Lucas, que foi escrito aos gentios, ele vai mostrar Jesus como um servo, o servo sofredor. E o livro de João, escrito para toda a igreja, destinado a todos os povos, ele vai focar em Jesus como o Filho de Deus. Seu foco, portanto, é a divindade de Cristo. Mateus vai enfatizar muito os sermões de Jesus, Marcos vai enfatizar muito os seus milagres, Lucas vai mostrar muitas parábolas e João vai enfatizar a divindade de Jesus. Mateus, também chamado de Levi, era um publicano, cobrador de impostos, e um dia Jesus passa por ele, faz o convite para Mateus, segue-me, Mateus. E ele segue Jesus
e depois torna-se um dos seus apóstolos. O Evangelho de Mateus, portanto, ele estabelece uma relação entre a primeira aliança e a segunda aliança. E ele vai então enfatizar o cumprimento das profecias messiânicas. Nós vamos ler várias vezes a expressão para se cumprir o que o profeta fulano diz. Ele repete muito também a expressão Jesus, filho de Davi, para provar que esse descendente de Davi é mesmo o Salvador da humanidade. Então vamos estudar Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulos 1 e 2. Mateus ele tem um objetivo: apresentar Jesus como sendo o rei e o Messias prometido nas profecias. E para isso ele vai começar o seu livro falando da genealogia de Jesus. Qualquer judeu se considerava um descendente de Abraão e sabia da promessa que Deus havia feita para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Mateus começa o seu livro dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele começa a mostrar, olha, Jesus é o descendente de Abraão, Jesus é da linhagem de Judá, ele é o descendente de Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra. Um aspecto interessante na genealogia de Mateus, ele faz questão de colocar o nome das mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, todas mulheres improváveis. Uma delas não era judia, outras duas tinham má reputação e a quarta ela não teve um histórico de vida tão regular. Mateus então quer mostrar que Jesus, o Salvador, através do seu grande amor, alcançaria toda a humanidade. Verso 18 descreve como foi o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. A palavra grega aqui é noiva ou pedida em casamento. Na cultura judaica, era um compromisso muito sério que um homem fazia com uma mulher. Então, Maria estava prometida para José e, de repente, ela se encontra grávida. José, então, seu noivo, a expressão aqui pode ser tanto aner, a expressão grega pode ser tanto para marido ou para noivo. Ele, então, com medo do que poderia vir a acontecer, ele, então, planeja deixá-la. Mas o Senhor fala com José através de um sonho. Olha, José, filho de Davi, descendente de Davi, não tenha medo de casar-se com Maria. Por quê? O que nela está gerado é do Espírito Santo. Cumpre-se aqui a profecia do Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria o Salvador. Então, Jesus é o único ser humano que pisou nessa terra que não é fruto da semente de um homem. Jesus é fruto da semente da mulher. É claro que isso só pode ser um milagre desse plano de salvação, para que Jesus não herdasse a natureza pecaminosa do homem. Verso 21, o anjo fala para José: que nome a criança deveria se chamar? O nome Jesus, que significa o Senhor salva. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus é muito enfático no verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E esse filho será conhecido pelo nome de
Emanuel. Jesus, o Senhor salva. Emanuel significa Deus conosco. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus inacessível, ele torna-se um ser humano acessível. Ele torna-se Deus vivendo no meio dos homens. José, no verso 24, obedece à ordem de Deus. Casa-se com Maria. Verso 25, e não a conheceu até, grife na sua Bíblia, até que deu à luz seu filho. Então, os dois não tiveram contato sexual. Conhecer aqui é ter relação sexual. E não a conheceu até que deu à luz um filho, o primogênito. Então, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Maria, mas de Deus, ele é o filho unigênito, único. Então, fica muito claro aqui que Jesus, o Deus homem, foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas ele, como Deus, já existia desde a eternidade. No princípio, João capítulo 1, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, o Deus homem. Porque Deus não pode ser criado. Deus é eternidade. Salmo 90, verso 1. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Capítulo 2. Jesus nasceu em Belém da Judeia, como dizia a profecia, e eram alguns magos ou sábios do Oriente, guiados por uma estrela para visitar Jesus. Números capítulo 24, verso 17. Há uma profecia de uma estrela de Jacó que apareceria. O rei Herodes, ouvindo a notícia do nascimento desse rei dos judeus, ele fica perturbado e projeta matar Jesus. Mas os magos não voltaram com a notícia do endereço, e isso deixou Herodes muito irado, porque o Senhor os avisou para que eles não voltassem e eles partissem por outro caminho. Eles levaram para o menino Jesus, verso de número 11, que agora já estava numa casa, 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui, fazendo atribuição a Jesus como rei, ao receber o ouro, a Jesus como Deus, ao receber incenso, e ao Cristo ressurreto, ao receber a mirra. Verso 16, Herodes então manda matar todos os meninos que havia em Belém, 2 anos para baixo. Mas o anjo do Senhor havia dito a José que fugisse com a mãe e com a criança para o Egito, porque Herodes ia tentar matar a criança. Entendemos aqui o plano de Satanás. Quando Moisés nasceu, Faraó, usado por Satanás, mandou jogar as crianças no Nilo para atrapalhar os planos de Deus. Agora, de novo, Satanás usa Herodes para matar as crianças, para tentar impedir os planos de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Satanás tem sede nas crianças. Aborto, ideologias malignas, depressão, suicídio e tantas outras coisas terríveis têm assolado as nossas crianças. Porque Satanás sabe que há uma profecia de que nos últimos dias os nossos filhos seriam profetas do Senhor. Precisamos clamar, precisamos orar para que Deus proteja as nossas crianças. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulos 3 e 4. Capítulo de número 3 concentra principalmente no ministério de João Batista. Cumpre-se a profecia de Malaquias, também de Isaías, capítulo 40, verso 3, voz do que clama no deserto. De repente, todo o silêncio de Deus para com a humanidade, um silêncio que já durava 400 anos, é quebrado com uma voz clamando no deserto. Qual era a pregação de João?
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Assim como profetizou Malaquias, que antes de Jesus, Deus levantaria alguém para preparar o caminho. Surge então essa voz, clamando no deserto, preparando o caminho para a chegada de Jesus. João o Batista. Batista não era um sobrenome, mas uma característica porque João batizava em águas. Esse batismo representa vida nova, assim como Romanos capítulo 6 mostra, é um símbolo de sepultamento de um velho homem. O homem morre para o mundo e esse velho homem, ele agora é ressuscitado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o batismo, nesse mergulhar, é um símbolo público de sepultamento desse velho homem. João aparece pregando e várias pessoas vêm assistir à pregação de João. Versículo de número 5 mostra que tipo de pessoas vinham. Iam ter com João Jerusalém, toda a Judeia e províncias adjacentes ao Jordão. Só que enquanto essas pessoas vinham, junto com essas pessoas, verso de número 7, vieram também dois grupos de religiosos predominantes nos dias de Jesus, os fariseus e os saduceus. Fariseus, cujo nome significa separados, eram grupos de religiosos que se consideravam superiores aos demais, legalistas, rigorosos na lei, julgavam todas as pessoas, gozavam de muitos privilégios e amavam os seus títulos, mas não tinham amor pelas pessoas. Capítulo 23, no Evangelho de Mateus, Jesus vai falar muito duramente com esses fariseus e vai chamá-los de hipócritas. João estava batizando e de repente aparece também no meio dessas pessoas querendo batizar. Olha, que ritual é esse? Nós também queremos esse ritual. E João então olha para aqueles homens e João fala, conhecendo a intenção do coração deles. Raça de víboras, filhos de Satanás, quem ensinou vocês a fugirem da ira futura de Deus? Ele está falando aqui na linguagem metafórica, porque quando tem um incêndio na floresta, as cobras fogem com medo do fogo. E João está repreendendo esses religiosos, dizendo: vocês estão tentando fugir da ira de Deus apenas cumprindo um ritual? Não. Verso 8: produzam frutos dignos de arrependimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, mudança de vida. Só pode acontecer uma mudança de vida morrendo para o mundo e nascendo de novo em Cristo Jesus. Em outras palavras, João está dizendo para esses fariseus: olha, só existe uma forma de entrar para o reino de Deus, é nascendo de novo. E vocês estão aí orgulhosos, verso de número 9, porque são descendentes de Abraão, mas isto não é suficiente. Vocês também precisam se arrepender dos seus pecados. Então, tem dois grupos ouvindo a pregação de João e vindo para esse batismo. João está batizando aqueles que se arrependeram. Então, ele diz no verso de número 11, para esses que estão arrependidos ali, sendo sepultados no batismo, olha, eu estou batizando com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João diz, para vocês que se arrependeram, tem um batismo do Espírito Santo para vocês. Mas para vocês que querem vir apenas cumprir um ritual e não se arrependem, haverá um batismo de juízo para vocês. Então, fica claro aqui qual é o propósito do batismo segundo a Bíblia. Batismo é um símbolo de sepultamento do velho homem. É para aqueles que se arrependeram. Então, por
que Jesus precisou ser batizado? Vamos entender. Enquanto João está batizando, aparece também ali naquela fila do batismo Jesus para ser batizado. E João pergunta, 14, eu é que deveria ser batizado por ti e o Senhor vem a mim? Percebem a humildade de João? Embora ele seja esse grande pregador, está atraindo multidões. O tempo todo João tinha consciência que o foco não era ele, o foco era Jesus. Então Jesus responde para João, verso 15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus estava ali se identificando com a humanidade para tornar-se como um exemplo para todo o pecador. Porque lá na cruz do Calvário, embora Jesus nunca tivesse pecado, ele levou sobre si a nossa culpa. Verso 16, Jesus saiu logo da água. Isso implica que Jesus estava dentro da água sendo batizado e os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, em forma corpórea de uma pomba, vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, aqui fica muito claro a existência das três pessoas na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três se manifestaram em um único momento, com ações diferentes. Jesus, Deus Filho, estava sendo batizado. A voz veio de Deus Pai e o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de uma pomba. É claro que a nossa mente tão limitada e finita nunca vai compreender um Deus ilimitado, um Deus infinito. E talvez, como seres humanos, nunca entenderemos na totalidade três pessoas e um único Deus. Capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, Satanás se aproxima de Jesus para tentá-lo em três áreas: na área física, emocional e psicológica. Jesus é tentado pela comida, Jesus é tentado pelo poder e Jesus também é tentado ao orgulho. Satanás tenta colocar dúvida na mente de Jesus, se tu és o Filho de Deus. Interessante é que no capítulo de número 3, no verso 17, Deus Pai havia acabado de falar com Jesus: este é o meu Filho amado. Então, estava muito fresco na mente do filho: este é o meu Filho amado. Satanás tenta Jesus pela tentação física, para que Jesus transformasse pedras em pães, e Jesus responde pela palavra está escrito. Respondendo Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E assim Satanás foi vencido pela palavra está escrito. Ele tenta distorcer a palavra dizendo: olha, está escrito. Mas Jesus responde com uma palavra verdadeira: está escrito. A palavra de Deus é a nossa arma poderosa, tanto de ataque quanto para defesa, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6. Não é diferente nos dias de hoje. Satanás tem tentado a humanidade, às vezes usando a própria Bíblia, distorcendo textos, fazendo interpretações erradas, focadas no prazer humano, tirando Jesus das Escrituras e colocando o ser humano como centro. E isso, depois do iluminismo, fica cada vez mais claro. Deus não seria mais o centro, e sim o ser humano. Então, o que importa é o prazer. Então, o que importa são as paixões. E as pessoas têm sido enganadas. Como é que nós venceremos? Assim como Jesus venceu, através da palavra. Hebreus, capítulo 4, verso 15.
Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. A última parte do capítulo 4 mostra então o início do ministério de Jesus. Jesus começa a pregar e ele começa pregando a mesma pregação de João Batista, verso 17: arrependei-vos, mudem de vida, sejam transformados, porque é chegado o reino de Deus. Verso 18, Jesus então chama os seus primeiros discípulos, Pedro e André, Tiago e João, que deixaram tudo imediatamente e passaram a seguir a Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Nós estudaremos aqui o maravilhoso Sermão da Montanha. Assim como Deus deu para Moisés no monte as leis para o seu povo, e todo o povo nessa primeira aliança conhecia quais eram os princípios de Deus através das leis dadas a Deus para Moisés, assim agora Jesus, ele sobe a um monte para que facilitasse o acesso da sua voz às pessoas, ele chama os seus discípulos para mais próximo dele, mas também tem uma grande multidão ouvindo Jesus, conforme capítulo 7, verso de número 28. Jesus então passa a ensinar sobre os princípios do reino de Deus. O reino de Deus fala do governo, da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Porém, aqueles que nunca aceitarão o governo de Deus, nunca se renderão a Jesus. Mas aqui, a palavra de Jesus é para os seus súditos, é para aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo e aceitam viver debaixo de uma submissão do reino de Deus. Então, nesse sermão pregado por Jesus publicamente, fica muito claro entender um código de ética para os seus discípulos, um padrão de conduta não só para eles, mas como para todos os cristãos, mostrando um contraste entre aqueles que não servem a Deus, daqueles que se rendem ao senhorio de Cristo. 2. Jesus mostra também o contraste desses valores do reino com a fé superficial daqueles fariseus. Percebemos isso já nas primeiras palavras de Jesus, bem-aventurado, verso 3, os pobres de espírito, não os arrogantes, não os soberbos, mas os humildes, aqueles que se esvaziam de si mesmo, bem-aventurados que choram, ou seja, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se humilham diante de Deus. Verso 5, bem-aventurados os mansos, e aqueles que têm fome e têm sede de justiça. Então Jesus mostra claramente qual é a característica dos seus verdadeiros súditos, que vivem nesse governo espiritual de Deus. Os valores do cristão são totalmente diferentes do padrão de moralidade desse mundo. E por causa disso, Jesus adverte, verso de número 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, Jesus está dizendo que por causa dos nossos valores, que nós vivemos, pregamos do reino de Deus, nós seremos, verso 11, perseguidos, caluniados, injuriados, e as pessoas mentiriam, dizendo todo mal contra nós. Mas Jesus diz uma palavra de ânimo, verso 12, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Versos 13 ao 16, Jesus fala sobre a missão dos seus seguidores. Qual é a missão dos seus súditos? Viver os princípios do reino e também influenciar aos outros, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Esse é o papel da igreja que vive os princípios do reino de Deus. A nossa missão é pregar o evangelho,
mesmo diante de tanta resistência, diante de tanta imoralidade, tanta malignidade. É o nosso dever refletir a luz de Cristo através da nossa vida. Como sal, nós devemos temperar, conservar os valores do reino nessa terra, mostrando também um contraste entre a religiosidade dos fariseus e esse evangelho do reino. A partir do verso 27, nós percebemos Jesus falando muito do pecado intencional. Então, Jesus reinterpreta a lei, verso 27, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, lei, não cometerás adultério. Verso 28, mas no evangelho do reino, eu porém vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Verso 33 ao 37, Jesus fala de uma característica desses seus súditos, que é o caráter, a integridade. Integridade é aquilo que eu falo é o mesmo que eu faço. Os religiosos, os fariseus, eles diziam uma coisa, mas eles faziam outra coisa. Então, Jesus está aqui dizendo, olha, preste atenção no evangelho do reino, preste atenção nos princípios do reino, que a vossa palavra, verso 37, seja sim, sim ou não, não, e o que passar disso é procedência do maligno. Jesus ensina também sobre o perdão, Jesus ensina sobre amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Este é o evangelho do reino. Não é uma tarefa fácil, verso 46. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim também os publicanos? Não é uma tarefa fácil, mas ninguém entra para o reino de Deus sem a ação do Espírito Santo. Quando nós morremos para o mundo, o novo nascimento é gerado em nós através do Espírito Santo. Então, quem vive os princípios do reino de Deus tem o fruto do Espírito Santo. Capítulo 6, Jesus denuncia essa falsa religião pretensiosa desses hipócritas fariseus que faziam para aparecer. Então, Jesus ensina aqui sobre generosidade. Não deve ser feita para receber aplausos, recompensa, assim como ao dar esmola, ao orar, ao jejuar. Devemos fazer isso de maneira cristã para que possamos ser abençoados e não para receber recompensas humanas, receber aplausos, reconhecimento humano. Os hipócritas fariseus oravam nas praças para serem vistos, aplaudidos. Quando jejuavam, eles desfiguravam seus rostos para que todo mundo dissesse: olha aquele homem santo, quanto tempo ele está jejuando. Então Jesus ensina qual deve ser a verdadeira intenção do nosso coração quando damos esmolas, quando oramos, quando jejuamos. Verso 6, quando orar, entra no teu aposento, fecha a porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê em oculto te recompensará. Jesus não está proibindo orar publicamente, mas ele está falando do verdadeiro propósito dessa busca por um relacionamento com Deus pelo prazer de estar na sua presença e não para ser visto pelos homens. E ele ensina, então, a partir do 7, como a gente deve orar. Como é esse relacionamento com Deus no reino de Deus? Verso 7, não fiquem usando palavras repetidas, ficam repetindo orações decoradas, pensando que se eu falar muitas vezes eu serei ouvido. Não. Verso 9. Jesus então dá uma oração modelo. Se vocês forem orar, lembre-se que o relacionamento é de pai para filho. Pai nosso que estais no céu. Exalte o Senhor, exalta o nome do Senhor. Verso 10. Submeta-se ao reino dele, reconheça-se como um súdito desse reino, venha ao teu reino, governe sobre mim, governe sobre as minhas ações, sobre as minhas emoções, governe sobre a minha mente. Eu aceito o governo do Senhor em toda a minha vida, não apenas um dia da semana, não apenas dentro de um tempo, mas eu aceito ser um cristão autêntico,
representar o teu reino em toda a minha vida social, em toda a minha vida espiritual. Eu vou representar o teu reino fazendo a tua vontade. E Jesus então ensina essa oração modelo, que quando nós estivermos orando, nós devemos já ter perdoado as pessoas que nos ofenderam. Na oração nós dizemos, perdoa-nos, verso 12, as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, que nós já perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam. Então Jesus está aqui ensinando como orar. A partir do verso 16, ele ensina como jejuar, ele fala também sobre como nós devemos nos relacionar com o dinheiro, evitando a avareza, a partir do verso 25, evitando as preocupações excessivas com as coisas terrenas. Ele não está dizendo para esbanjarmos e não planejarmos o nosso futuro. Jesus está falando sobre ansiedade. Ansiedade é uma preocupação demasiada com o futuro. E quando fazemos isso, deixamos de desfrutar o dia de hoje, que é um presente de Deus para nós. Então Jesus ensina, verso 31, não andeis inquietos, preocupados. Que comeremos? Que beberemos? Ou que vestiremos? Então verso de número 33, ele dá aquele verso de ouro para nós. Mas buscai primeiro, priorize o reino de Deus, priorize a vontade de Deus e a sua justiça, priorize fazer o que é certo, priorize viver os princípios do reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas falam errado esse versículo dizendo e todas as demais. Não é isso que Jesus diz. Ele disse todas essas coisas que ele acabou de listar: comer, beber e vestir. Jesus estava dizendo assim: o que é básico para vocês viverem, eu vou suprir para vocês. Verso 34, não fiquem inquietos pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Não fiquem preocupados demasiadamente com o futuro. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo, assim como eu cuido dos animais, eu também cuido de vocês, seres humanos. Capítulo de número 7. Jesus critica o julgamento desses fariseus que se julgavam superiores e ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. João capítulo 7, verso 24, Jesus diz para não julgar conforme os fariseus, mas devemos julgar com reta justiça. Podemos sim julgar, mas com base nos princípios do reino de Deus, e não como os fariseus. E para encerrar o seu sermão, a sua pregação, Jesus conta uma parábola, a parábola dos dois pedreiros. Uma parábola, ela é uma pequena narrativa, uma historinha criada para ensinar valores, extraindo coisas do cotidiano, para que as pessoas entendessem melhor. Então Jesus diz, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre é como um homem sábio que edifica sua casa na pedra. Mas aquele que ouve e não cumpre é como um homem tolo que construiu a sua casa na areia. Jesus estava dizendo, o homem que construiu a casa na areia, ele sabia o que era certo a se fazer, mas fez o errado. Qualquer pessoa sabe que areia não é lugar de construir casa. Então Jesus está dizendo, não adianta você ouvir, aprender e não praticar. Porque veio a chuva, a tempestade e a casa da areia foi destruída. Então Jesus está ensinando, ouça as minhas palavras, ouça os princípios do reino de Deus, estude a minha palavra, mas aplique sobre a sua vida para que você esteja alicerçado sobre a rocha. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulos 8, 9 e 10. Capítulo de número 8, Jesus realiza vários milagres, demonstrando seu poder e sua autoridade como Filho de Deus. E aqui Mateus registra Jesus curando um leproso. E a lepra, ela era muito temida pelas pessoas, como hoje, por exemplo, o HIV. As pessoas que tinham a lepra,
elas precisavam ficar excluídas do seu convívio social. Elas não podiam estar com pessoas porque era uma doença contagiosa. Então, esse leproso vem atrás de Jesus e diz: se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele humildemente pede a cura do Senhor Jesus e Jesus estende a mão, toca no leproso. É interessante que Jesus tocou. Jesus estava mostrando o seu amor, porque ninguém poderia nem se aproximar de um leproso. Mas ali estava o dono da vida. Jesus, ao tocar, não se tornou impuro. Jesus não ficou doente. Pelo contrário, Jesus tocou e levou vida, levou a cura para aquele homem. Mediante o toque de Jesus, nós também somos purificados, não da lepra física, mas da lepra espiritual. A lepra é um símbolo do pecado nas Escrituras, porque assim como a lepra é uma doença contagiosa, incurável, o pecado também é. E assim como não há cura para a lepra, também não há cura para o pecado, a não ser através de Jesus. Em seguida, Jesus encontra com um centurião romano, que é uma espécie de um sargento para nós hoje. E ele humildemente pede para Jesus curar o seu servo, que está paralítico e sofrendo muito em casa. Mas o que fica evidente aqui é a fé desse romano. Ele diz: não, o senhor não precisa ir lá em casa. Basta falar uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus elogia a fé desse homem e cura o servo dele. Na mesma hora que Jesus deu a palavra, foi naquela mesma hora que o servo daquele centurião foi curado. Basta apenas uma palavra de Jesus. Jesus também curou a sogra de Pedro. Muitas pessoas têm dúvida se Pedro era ou não casado. Aqui é uma evidência de que Pedro era casado e uma outra evidência, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5, que diz que Pedro também tinha uma esposa. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos estão atravessando o lago, vem uma grande tempestade e os discípulos, como seres humanos, ficam com muito medo. E Jesus então vai dar uma experiência linda para eles. Jesus está dormindo e o barco estava quase que coberto pelas ondas. E eles ficam tão desesperados que eles começam a suplicar a Jesus: Senhor, salva-nos, porque nós vamos perecer. E Jesus disse para eles, então, verso 27, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E imediatamente Jesus repreende aquela tempestade e tudo virou bonança. A aplicação maravilhosa é: nós precisamos confiar que se Jesus está no barco, não importa o tamanho dos ventos, o tamanho da tempestade, maior é aquele que está dentro do barco conosco. Em seguida, Jesus também mostra o seu poder sobre os demônios, quando ele liberta 2 endemoniados. E essas entidades malignas começaram a clamar no verso 29, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Preste atenção. Tiago, capítulo 2, verso 19, diz que o diabo crê e estremece. Ele sabe da existência de Deus, porém não obedece. Então, os demônios aqui disseram: Jesus, Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Primeiro, sabem quem é Jesus e sabem também qual será o final para esses anjos caídos. Conforme Apocalipse, capítulo 20, verso 10, eles serão lançados no lago do fogo do inferno. E eles sabem disso. E é por isso que hoje eles estão por aí, procurando pessoas para enganar e levar para o inferno com ele. No capítulo 9, Mateus registra um milagre de Jesus que vai ficar evidente a sua autoridade como Filho de Deus. Porque antes de Jesus curar o paralítico, verso de número 2, ele disse: Filho, tem
bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Jesus estava dizendo, mais que curar seu corpo físico, eu quero curar a sua alma, eu quero te salvar. A prioridade de Jesus é salvar a nossa vida da perdição eterna. Verso 9, Mateus registra o dia que ele foi chamado. Jesus passando adiante dali viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E ele mostra também a hipocrisia dos fariseus. Vendo Jesus sentado, comendo à mesa com publicanos e pecadores que eles assim acusavam de serem pecadores, e eles disseram, por que o vosso mestre, ele se junta com publicanos e pecadores? Então Jesus ouviu estas palavras deles e ele disse, verso 12, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, em outras palavras, estava dizendo para esses fariseus, o mesmo que ele disse em Evangelho de Lucas, capítulo 15, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas que acham que não precisam do arrependimento. Ainda hoje somos criticados. Algumas pessoas dizem, esta mulher aí, esse homem aí, depois de fazer tantas coisas erradas, agora colocou uma Bíblia debaixo do braço e agora diz que é cristão e se considera melhor que os outros. Não, nós não nos consideramos melhor que os outros. Nós apenas nos arrependemos. Nós apenas nos humilhamos e buscamos o perdão do Senhor. E fomos sarados, fomos libertos da nossa vida de escravidão do pecado. Pois foi para isso que Jesus veio. Verso 14 a seguir, quando Jesus foi perguntado acerca do jejum, por que os seus discípulos não jejuavam, Jesus ensina, verso de número 16, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Jesus está dizendo que na nova aliança é tudo novo, que os rituais e essas práticas da primeira aliança não podiam se encaixar nesses odres novos. Ou seja, não dava mais para continuar guardando a lei, praticando a lei e viver pela graça. As duas coisas juntas não poderiam continuar. Assim acontece na vida do cristão. Não existe uma adaptação quando nós nos convertemos. Existe uma vida nova. Não dá para pegar a nossa vida velha e fazer algumas adaptações. Por isso, nós morremos para o mundo e nascemos de novo. Morremos o homem carnal e nascemos de novo um homem espiritual. No final do capítulo 9, Jesus, pregando, ele avista uma multidão e ele sente grande compaixão. Verso 36, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, então, no capítulo 10, ele chama os seus 12 discípulos e dá poder para eles. Jesus está dizendo, olha, essa multidão é missão de vocês, mas eu estou dando poder para vocês. Agora, expulsarem o mal, curarem as enfermidades. E ele, então, chama os seus 12 apóstolos, convoca-os e dá instruções para eles sobre o que eles fariam no ministério que Jesus estava dando para eles, como eles deveriam agir. Jesus disse, verso 7, indo, pregai, é vida prática, enquanto vocês vão, não sai daqui para pregar lá, enquanto vocês saem, vão pregando, vão fazendo a minha obra. Olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitem mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não cobre para curar, não cobre para limpar os leprosos.
Agora, verso 10. Vocês são dignos do salário, do sustento de vocês como ministros do Evangelho. Verso 9. Mas o propósito não é adquirir riquezas. Não possuais ouro, prata, cobre, sejam desprendidos como meus apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Então, esse ministério de apostolado tinha algumas exigências. Dentre elas, precisava ter andado com Jesus. É por isso que hoje não existe mais o ministério de apóstolo como existiu nos dias de Jesus. Apóstolos hoje seriam os missionários, aqueles que são enviados para uma missão especial, para uma chamada específica de pregar o Evangelho de Jesus. Mas Jesus os adverte que algumas pessoas iam receber, outras não. Em alguns lugares seriam bem recebidos, em outros lugares não. Verso 16, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam prudentes como a serpente, simples como a pomba. Sejam precavidos, estejam preparados. Por quê? Verso 17, Jesus mostra o que aconteceria com eles. Olha, vocês serão açoitados, vocês serão levados, conduzidos à presença dos governadores por causa de mim, vocês serão presos, mas, verso 22, serão odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As instruções de Jesus são para nós hoje, mensageiros da palavra do Senhor, cristãos que pregamos, que defendemos a palavra do Senhor Jesus, que pregamos as verdades do reino, custe o que custar, doa em quem doer. Jesus nos avisou que nós seríamos odiados, mas nós seguiremos firme na pregação do Evangelho, para que mais vidas e mais vidas possam conhecer a Jesus e serem salvas da perdição eterna. E você, chegou até o final desse vídeo? Então escreva aí nos comentários, Jesus está voltando.